Abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Abençoados, estamos avançando. Glória a Deus, porque a família da fé, ela está se reunindo, ela está tomando forma, ela está tomando corpo e está tomando consciência de que existe e que precisa fazer alguma coisa para que nós levemos essa palavra de salvação, essa palavra que salva as pessoas da religiosidade, deste mundo tenebroso e de nós mesmos e das carnes ou dos nossos irmãos também, que isso também é importante, tá bom? Inclusive eu estou preparando aí uma mensagem que vai focar muito nisso, né? Porque nós devemos sentir-se livres da carne ou da feitiçaria do nosso irmão. Isso é importante, vai ser um grande tema que eu quero convidar todos vocês. Mas antes disto, como é de costume, já estamos chegando a 19.100, já deve ter batido 19.100 nessa altura. Eu quero te convidar para que você venha se inscrever em nosso canal, abençoado. Estamos chegando perto da grande marca de 20 mil. Vamos fazer uma grande festa quando completarmos 20 mil. Vamos convidar alguns irmãos, não sei, de repente a gente vai até para um local, vamos fazer um grande louvor, convidar os abençoados aqui do Rio de Janeiro, ou mesmo você que esteja aí distante, para ouvir uma palavra linda em comemoração aos 20 mil inscritos. 20 mil abençoados, sabe o que é isso? É muita coisa, e estamos dizendo para o sistema religioso, estamos aqui, olha, temos uma palavra de salvação. E se você tem acompanhado as nossas mensagens, se inscreva hoje mesmo, deixa o seu like, isso é importante, compartilhe. Abençoados, comentem à vontade, façam comentário. Abençoado, criticando, não tem problema, elogiando, dando um ponto, me ensinando, porque eu também, abençoado, eu vejo também que os abençoados têm um entendimento. Eu vou lá e absorvo, claro, não sou bobo, né, abençoado? O que é bom eu absorvo, o que é ruim entra por aqui e sai por aqui. Então, comigo é assim, tá bom? Então, eu quero pedir a todos vocês aí que façam essa parte, a parte que cabe à igreja amada. Bom, abençoados, está tudo certo, o livro está em fase de acabamento, está aí a Doutrina do Inferno. Os abençoados que quiserem adquirir o livro na versão impressa, já temos disponível na versão e-book. É só você clicar no link aí embaixo e você vai ser direcionado para você entender um pouco melhor sobre esse livro, no qual eu tracei aí um resumo de cada capítulo para que você entenda o que você está levando, o que você vai ler, e os objetivos desse livro aí, em lançar este livro conosco aqui da Graça Pura, tá bom? Tá aí, os abençoados vão lá, vejam, e se os abençoados quiserem adquirir, fiquem à vontade. Bom, amados, também aí, deixa eu ver mais o que, a rádio está no ar, tá tudo ok. Então, abençoados, vamos aí a mensagem de hoje, né? E os abençoados sabem que ontem eu postei, ontem eu falo pela data de hoje, se você está vendo esse vídeo aí depois, mais tempo, mas um vídeo anterior a este, eu postei lá uma mensagem, né? Convidando os abençoados para essa mensagem aqui de hoje. E também eu coloquei lá um breve vídeo da cantora que nos deixou, né? Em um acidente fatal aí, trágico, né? A cantora Marília Mendonça, que ela em um programa do canal Multishow, com a Tata Werneck, o Lady Night, né? Então ela mostrou o que aconteceu com ela, né? Ela trouxe um relato, ela teve uma necessidade em sua família e isso fez com que ela, para a sobrevivência, cantasse em alguns bares lá da cidade dela. E isso ela foi muito criticada, né? Teve problema na sua família em relação a isso. E é isso que os religiosos fazem. Se você não fez, se você ainda não viu, quer dizer, se você ainda não viu esse vídeo, eu quero te convidar, vou estar deixando aí nas descrições para que vocês vejam o testemunho dela. E é isso que o sistema religioso faz. E abençoados, eu também separei aqui alguns comentários, tá? Dos abençoados lá do canal da Graça Pura, em que eles relataram também as suas experiências. Eu achei interessante, vamos ler, abençoado? Vamos lá. Tá aí para vocês. Isso aí são os comentários dos abençoados lá no nosso canal. E tá aí. Bom, então vou abrir aqui para mim também, para me poder ler. Tá aqui, olha.
O primeiro foi o abençoado José Roberto Lupe. Esse abençoado está sempre conosco, está sempre comentando, não somente aqui no YouTube, como também nos acompanha lá no Facebook. Muito obrigado, abençoado José Roberto Lupe, por essa oportunidade e pela sua generosidade, né? Então ele colocou aqui, olha, foi muito bom saber, porque a pessoa está cantando no mundo é do diabo. É isso que eu ouço, se ele falando. Mas esses louvores enganadores ninguém fala. Ele está se referindo a muitos louvores que está aí, abençoado, que realmente, olha, é de dar lástima. A letra totalmente contra o que nós pregamos. Isso sim é abominável. Isso sim é música do mundo. Por trás é só dinheiro. Minha opinião, Abapai, Praia Grande, São Paulo, Litoral Paulista. E depois também teve aqui o abençoado Reinaldo Galdino, também está sempre comentando conosco. Quero mandar um abraço para esse irmão da fé, tá bom? Ele colocou ali, olha, graça e paz, irmão André. Eu estive quase 40 anos dentro do sistema religioso. Hoje eu recebi a revelação da graça, mas a minha esposa não aceita esta transformação e fica criticando. Mas Jesus é tão maravilhoso que afastou ela da igreja religiosa que frequentava. E viemos morar em uma cidade ao norte de Portugal. Eu quero também mandar um abraço para a comunidade portuguesa que nos assiste, porque essa palavra é assim, ela vai além mar, né? E aí o abençoado está dizendo aqui, ele se mudou, ele está morando agora na cidade ao norte de Portugal, lugar este que não tem igrejas evangélicas. Olha, então ela ficou longe da feitiçaria, né? Tomare que nunca mais ela volte para este alçapão religioso. E são relatos, tá bom, abençoados? Desses queridos que tiveram, né, os seus testemunhos e podem hoje testemunhar o que Cristo está fazendo em suas vidas, né? E aqui está Maria das Graças, né? Aí ela falou aqui, olha, eu também sou vítima da religiosidade, ainda sou perseguida e caluniada, e sinto que cada dia mais estou perto de Deus, porque ele não se limita em placas e templos. Sou liberta porque conheci a verdade. Está aí, abençoada. Então, em meio à perseguição que ela diz estar sentindo lá, né, que está passando, e mesmo assim ela se encontra em liberdade. Mas é isso mesmo, abençoada. Glória a Deus pela sua vida, obrigado pelo seu relato. Está aí, abençoada também Sheila Fé. Ela falou assim, olha, eu perdi meu marido, essa aí foi chocante quando eu li. Eu perdi meu marido para o câncer e os da religião disseram que ele estava doente porque eu estava desviada da igreja. Olha só, abençoado, isso é ou não é uma feitiçaria? Claro que é. Não estava. Estava guardando os mandamentos. Nunca me visitaram para dar um apoio. Hoje vivo sozinha, sem meu amor e sem ninguém. Ninguém vem me perguntar se preciso de alguma coisa. Ela fala em relação aos abençoados que abandonaram, né? Ela, claro que ela, em Deus, é a fortaleza e a segurança da vida dela. Tenho certeza que Cristo não a abandona, com certeza. E aí depois tem a abençoada Rosemary Maria, colocou, olha, bom dia, graça e paz. Então é isso mesmo, é o que a religião faz na vida do ser humano quando a gente não tem o verdadeiro conhecimento das verdades. Na hora em que as pessoas mais precisam, eles jogam para fora. Aqui na minha casa passamos por isso e há tempos atrás, né? Mas agora somos livres, que alegria. Ela bota até um kkk ali, mostrando realmente esse espírito, né? O espírito de alegria. Então eu acho interessante, meus queridos, que esses relatos, por que eu resolvi trazer esses relatos para vocês? Porque isso é o que está acontecendo com as pessoas que não se submetem mais a esse devaneio, né? Porque essa religião que está aí na Terra há muito tempo se tornou um devaneio. Vamos a esse último relato ali, que foi o abençoado Marcelo Sete Cordeiro. O sistema religioso está acabando com o meu casamento. Olha aí. Minha mulher é mais fiel, né, em ir ao monte. Olha, a mesma trabalha num restaurante 10 horas por dia. E quando chega dessa jornada de trabalho, vai aos cultos, sofrendo de dores de ouvidos e dores no corpo todo, e com os nervos à flor da pele. Saindo dos cultos, ainda arruma um tempinho para o famoso ritual de ir ao monte.
como eu falo da graça para ela, como eu falo da graça para ela, ela não me dá ouvidos. Porém, o marido da pastora dela começou a enxergar a graça. Olha aí que glória. O mesmo já não tem valor para ela. Então, o abençoado, veja que situação esses santos chegaram nesses relatos preciosos, que eu começo essa mensagem falando justamente desse relato. Então, se nós formos fazer uma reflexão, né? Se nós formos fazer uma reflexão, é, olha a dificuldade que todos nós tivemos, e muitos passam por isso, ao abandonar o sistema religioso e o seu método, né? Porque isso são as doutrinas que nós temos que nos libertar. Porque se livrar disto, amado, é uma salvação. Isso é estar livre da feitiçaria da religião. E eu quero falar de duas lideranças nessa mensagem, né? Que são as mesmas, né? Pastores e padres. E nós vamos trazer esse entendimento aqui. Por que que estas coisas se tornam difícil para você entender aquilo que falamos? Por causa desses líderes. Então, amados, vamos ver agora na vida de Abraão, vou trazer um exemplo aqui na vida de Abraão. Nós podemos tirar, né, da vida de Abraão para as nossas vidas. Todos sabem que Abraão foi chamado por Deus para abandonar uma terra em que ele era considerado um rico. Abraão era abastado, Abraão era rico. E ele ouve uma voz, né, uma voz interior, uma voz mesmo que ele tem ouvido, que dizia para ele abandonar seus familiares e ir para uma terra que uma suposta voz, e que ele chamou de Deus, queria colocar ele. Então, ele sabia quem era essa voz, o que ele faz? Ele obedece. Amados, e hoje, você que entende o evangelho do reino, conhece a voz de Deus. E a voz de Deus não é um padre, não é um pastor. Amados, eu creio que você conhece a voz do Senhor igualzinho a Abraão. E ele também, da mesma maneira, nos chamou, né? Estávamos lá sentados no banco da igreja, da falsa igreja, e um dia ouvimos uma voz: ó, abandona esse povo aí, vem para cá. E a gente, ouvindo a voz de Deus, pelo dom da fé, abandonamos aquele lugar. Então Abraão, ele parte rumo ao desconhecido, igual é você, não é verdade, abençoado? E entre as promessas que Deus fez a ele, Deus lhe prometeu um filho. Sendo que todos sabem nessa história que a sua mulher, né, a Sara, ela era estéril e já de idade avançada para ter uma criança. E no meio do deserto, Abraão e sua comitiva param para descansar. Então o Senhor aparece a Abraão. E a primeira coisa que Deus fala a Abraão, e vamos ler esse versículo aqui que eu separei para vocês. Gênesis capítulo 15, versículo 1 e versículo 2, que diz: E depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Então, amados, Deus chega a Abraão e diz que ele é o pastor e padre da vida dele. Vocês estão pegando o corte aí? Sendo que Abraão, dentro da tenda, atenção, responde ao Senhor: Senhor, eu ainda estou sem filho. Ou seja, Abraão cobra a Deus a promessa. Amados, não é isso que o sistema religioso nos ensinou a fazer? Tem gente que bota Deus contra a parede e diz assim: olha, se tu não me der, eu rasgo a Bíblia e abandono o pastor e o padre. Não é esse espírito que está lá dentro. Porque na realidade, amados, quem sai do sistema, a única coisa que abandona é o padre e o pastor. Porque de Deus ninguém separa. Igual ao louvor que nós ouvimos aí, os abençoados ouviram antes da mensagem, o louvor do abençoado Gilmar Alves. Não há como se separar desse Deus.
Aí você pode perguntar assim, né? Mas André, um dia o meu padre me disse, mas André, o meu pastor me ensinou que Deus se separa assim. Amados, sabe por que ele falou isso para você? Porque ele tem medo de ficar sozinho, mas eu recebo que ele vai ficar sozinho. Ele tem medo de ficar sozinho no inferno, que eles mesmos criaram através das suas doutrinas e ensinos mentirosos. Por isso que o tema da mensagem é o que é: a verdade nua e crua sobre pastores e padres. Então, após essa cobrança de Abraão, Deus diz assim: abençoados, preste muita atenção nessa mensagem. Essa mensagem vai mexer muito com você. Tá aí, Gênesis capítulo 15, versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Eu acho que Abraão devia estar meio desorientado, né, abençoado? Quando Deus disse a ele: Abraão, não temas, eu sou teu escudo. Ele devia estar. Porque Abraão ouviu uma voz e abandonou a família, seus familiares mais próximos. Aí, então, ele duvida do Senhor. Aí Deus deve ter pensado assim: bom, o problema de Abraão só pode ser essa tenda. Ali dentro deve estar muito abafado. Então eu vou chamar Abraão para fora da tenda, para arejar os seus pensamentos. Amados, me permitam conjecturar assim, ok? E aí o verso 5 diz, olha só o que diz o verso 5. O verso 5 diz: Então o levou fora e disse. Então o Senhor pegou Abraão e levou ele para fora da tenda, da cobertura. E aí Abraão lá, arejado, Deus falou assim: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe assim o Senhor: assim será a tua descendência. Então, meus amados irmãos, ele teve que sair da tenda, porque dentro da tenda ele não conseguia ver a Deus, o seu escudo, nem muito menos o céu. E aí, no meio da tenda, dentro da tenda, ele quis brigar com Deus. E é assim que estão o povo que está dentro do sistema religioso. Mas eles, amados, não estão sufocados pelos tetos das suas catedrais, não é isso. Eles estão sufocados por aqueles que se sentaram no trono de Deus, parecendo ser Deus. E quem são esses? Os líderes do sistema religioso, pastores e padres. E essas pessoas hoje, elas fazem o que fazem, por quê? Porque, na realidade, elas estão presas a essas lideranças, a essas entidades. E aqui, nesse ponto, começo essa mensagem. Então, sair do sistema religioso, abençoado, é muito mais difícil do que a gente possa imaginar. Apesar de termos ouvido a mesma voz que falou com Abraão, e nós abandonamos a tenda, abandonamos as falsas igrejas, e quando o Senhor ilumina o nosso entendimento, aí nós cortamos de vez os laços. Eu, por exemplo, quando o Senhor abriu meus olhos, eu deixei até meu terno lá na cadeira. Eu não voltei nem para pegar, né? Eles falam que o paletó prega, né? Então deixa lá, deve estar pregando para eles lá. Tomara que esteja pregando o evangelho certo. E nós, quando saímos da tenda, o Senhor começou a nos mostrar o que não víamos. Por isso que os abençoados estão sempre escrevendo nos comentários que hoje veem o que não via, não é isso? Quando eles chegam no evangelho do reino, eles começam a ver o que não via. Quando eles saem da tenda, quando eles fazem igual Abraão fez, são conduzidos, porque Abraão foi conduzido. Você vê que o Senhor não chamou ele, não convidou, o Senhor trouxe ele para fora, e para nós também foi da mesma maneira. Por que não vimos o que vimos hoje? Porque a tenda ofusca, amado, de ouvir a Deus. E essas tendas, elas não são pessoas, elas não são tendas Elas não são tendas de tetos, de telhados, não. Elas têm um nome. Se chama pastor ou se chama padre. Ou mesmo outra liderança aí. E estas nomenclaturas que eu estou me referindo, padres e pastores, não são os dons dados por Deus, porque existe o dom.
É aquele que se acha dono da vida das pessoas. Eles se acham como se estivessem vivendo naqueles dias da lei, que tinham um sumo sacerdote, que tinha um sacerdote. Eles se acham donos das pessoas. Eles acham, por exemplo, que, olha só o absurdo que é. Eles acham, por exemplo, que pecado é o erro humano. Amados, o erro humano não pode ser pecado. É uma mentira. O erro sempre vai ser um erro. Eu não estou aqui fazendo apologia a erros. Muito pelo contrário, nós temos falado e ensinado aqui que aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas não podemos dizer que todo o erro humano é pecado, porque isso é uma leviandade, isso é uma promiscuidade. E quem comete isto é leviano e promíscuo. E aí está o sistema. E por que só hoje vemos isto, amados? Porque tiramos estas entidades da nossa vida e colocamos Deus, porque as regras deste jogo maldito da religião, quem dá as cartas são eles. É eles que falam. Lá eles se prostram para essas entidades como se fosse Deus. E aí estão todos eles, se você olhar para a política, beijando a mão de padres, batendo continência para pastores, homens terrivelmente evangélicos, como dizem. Amados, quem está lá, eles têm medo desses pseudo-deus. Eles ameaçam as pessoas nas entrelinhas e hoje perderam o pudor, já ameaçam na cara grande. Tem pastor que ameaça na cara grande. Amados, veja o teatro de horrores que se transformaram os testemunhos destas pessoas. E hoje é normal. Eles estão aí esbanjando podridão para todos verem, não se importam mais se esconder, eles estão aí à vista de todos. E aqueles que ouvem eles estão cegos, dão a vida por estes homens. Que Paulo chama o quê? De homens maus e perversos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 ao 2, que diz: No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o é entre vós, e para que sejamos o quê? Livres de homens dissolutos ou perversos e maus. Porque a fé não é de todos. Amados, vai ver no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses quem eram os homens maus e perversos que Paulo está tratando aí. Eram os líderes. Depois você leia. Você vai ver que Paulo está falando desse ministério que está hoje no mundo, o ministério da injustiça, o ministério da iniquidade. É daí que eles vêm. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, vamos conhecer um pouquinho mais do ministério da iniquidade, está aí. E então será revelado o iníquo. Eles, o sistema, esses homens que se colocaram no trono de Deus, querendo parecer ser Deus. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse assopro é da nossa boca, amados, que Deus está usando. Esse é o esplendor da vinda, porque um dia também estávamos dentro dessas tendas e o Senhor nos trouxe para fora. E hoje nós olhamos para quem está dentro da tenda e através desse evangelho nós temos destapado, nós temos revelado o iníquo, o homem perverso, esses homens maus e perversos. E isso é como se fosse a vinda do Senhor. Porque somente com as evidências da vinda de Cristo é que nós também poderíamos ser resgatados debaixo dessa tenda do mal, dessa cobertura maligna. 2 Tessalonicenses, agora versículo 9 e 10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Quem é que faz mentira aí, abençoado? Em sinais aí. Quem é que aí vai num culto lá, irmão, tá me doendo aqui a mão direita. Mentira, não tá nada. Ah, tô curado. Chega uma pessoa em uma cadeira de roda
Já combinada, ó, vou orar aqui, você levanta, tá? Depois a gente divide a oferta. É isso. E com todo o engano da injustiça. Por que injustiça? Porque aquilo que eles pregam se tornou injustiça. Para aqueles que perecem. Quem é que perece hoje? Quem dá ouvido a essas pessoas, a essa eficácia de Satanás, a oposição a Deus. Por quê? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E você, amado irmão, recebeu. Por isso que muitos deles escrevem aí no canal, essa salvação nunca vão os alcançar, nunca. Tem gente aí que escreve nunca. Por quê? Porque não receberam amor. Só sai ameaça. Abençoado, vocês já viram aí no canal? É só ameaça. Quando eles são contra essa palavra, é só ameaça. Um dia você vai prestar conta. Eles só ameaçam porque podem ameaçar, mas se tivesse uma arma, com certeza eles exterminariam todos os pregadores da graça. E hoje eles dominam as pessoas por causa da preguiça que as pessoas têm. Vou repetir. Hoje eles dominam as pessoas, essas entidades, pastores e padres, porque essas pessoas estão no espírito de letargia, a preguiça. Hoje o crente do sistema religioso, sabe o que ele faz? Ele tem dúvidas, né, sobre a vida dele, o que ele deve fazer, ele vai lá no gabinete pastoral, ele vai lá no confessionário do padre, perguntar o que deve ou não fazer. O crente do sistema religioso fica esperando chegar o domingo para receber uma mensagem enlatada, cheia de psicologias e gatilhos mentais, que vai aprisionando a mente deles. Amados, vocês querem ver um gatilho mental, que eu estou me referindo aqui, na mente desses crentes do sistema religioso e preguiçosos? Quando você mostra algo dentro da Bíblia que ele nunca ouviu falar, o que ele faz? Ao invés dele buscar a fundo dentro da Bíblia, ele corre para perguntar à liderança da tenda. Ele vai lá para dentro da tenda perguntar àquela liderança. Aí o pastor e o padre, ou o padre, né, lhe come no esporro, não te explica o texto, e quando explica, explica do jeitinho dele, e ainda te ameaça. Olha, se você continuar ouvindo o que você está ouvindo o André lá no YouTube, eu vou te excluir. Vamos lá perguntar ao pastor, ao padre, tudo da nossa vida. Não é assim que eles fazem? Por isso que em graça tem que ser diferente. Eu tenho falado isto a abençoados que me procuram, querendo sanar as suas dúvidas. É normal, e eu quero estar ali com os abençoados. Porém, não vou conseguir alcançar todos, é humanamente impossível. Então eu digo, amados, em graça é diferente. É Deus que vai te orientar. É Deus que vai dizer o que você deve fazer. Amado, se eu não crer nisso, se eu não creio nesse poder, no poder do nosso pastor verdadeiro, Cristo ressuscitado, eu estou morto. Eu tenho que crer porque ele tem feito isso comigo e vai fazer com você também. Porque se Cristo não nos orientar, então devemos parar de pregar o evangelho da graça, o evangelho do reino e voltar para a tenda. Nós temos que crer. O Senhor vai te dizer o que você deve fazer. Amados, olha como são organizados o culto deles. É organizado a liturgia, o decorrer do culto, é organizado para que você não fale. Porque lá só um fala, só um dá as ordens, só um diz o que prega e o que não prega. Por isso que muitos lá dentro da tenda estão doentes. Por isso que muitos lá na tenda estão sem voz. E lá tem dons tremendos. Tudo que eles falam é uma ordem, amados. Tudo que esses homens falam é uma ordem. Até os cultos, a missa dele está preparado para isso, para te amordaçar, para que te mantenhas calado. Então eles começam a inventar um monte de brinquedinhos para você, para te distrair. Vamos distrair as crianças. Enquanto os homens maus e perversos roubam os doces
dessas crianças que estão lá submetidas a eles. Inventam caneta ungida, vassoura mágica e várias coisas. Outra vez eu vi eles jogaram várias bíblias dentro do azeite lá. E aí os irmãos era um tonel grande, né? E aí os irmãos iam chegando, não era uma gotinha que pingava aqui não, porque antigamente era uma gotinha só. Chegava e davam um banho no irmão de óleo. Amados, tem até sex shops cristãs. Acreditam nisso? Sex shop cristã. Amados, isso é a maior prova que eles não sabem discernir a carne do espírito. Por isso andam como andam. Tem dancinhas, tem fumacinha, tem um lanche no final do culto, tem a campanha da vitória, todos os brinquedinhos. E a Bíblia permanece fechada e a sua boca tapada. Amados, eu nem preciso falar mais nada sobre isso, né? Sobre isso. Já está mais do que explícito. Inclusive, o abençoado irmão Jonas Barros, no qual eu quero mandar um abraço, né? Tem colocado aí uns vídeos lá no canal dele sobre essas aberrações. Vai lá, são vários cultos que ele pega determinados trechos desses cultos, né, dentro das tendas, e apresenta ali o show de horrores. O circo dos horrores. Vai lá no canal do abençoado e veja. Eu vou deixar aí nas descrições o canal do abençoado Jonas. Aproveite e se inscreve também, que lá tem palavra de vida. Depois eu quero ver alguém aí se levantar e defender isto. Tá bom? Um abraço, meu irmão Jonas. Então eu separei também para vocês lerem uma entrevista no site da BBC, tá? A BBC é um importante órgão de notícias internacionais, né? BBC. Ela é situada em Londres, na Inglaterra. Então, nessa entrevista que eu separei para vocês, né? Mostra que o número de suicídios entre essas lideranças, né, está crescendo. Padres e pastores estão tirando suas vidas. Por que isso está acontecendo? Porque nem eles estão aguentando. Nem eles se aguentam mesmo, dentro da doutrina deles. E isso é uma lástima. Eu não falo isso com alegria. Está aí nas descrições também do vídeo aqui, essa reportagem, para que vocês vejam. E não estou falando mentira. Isso é são dados para você ver. Muitos estão sendo pressionados desses homens, porque existem os donos, né? Os donos do galpão, os donos da tenda. Porque eles lá têm que dar resultado, mano. E aí o camarada não aguenta a pressão, vai lá e tira a sua vida. Amados, os maiores índices de divórcios, os maiores índices de agressões dentro do lar partem dos religiosos. Vai lá ver. Faz pesquisa aí no Google, bota pesquisa aí no Google, pessoal. Não precisa nem eu dizer para vocês. Eles frequentam essa falsa igreja. E quando nós saímos da falsa igreja, quando Cristo nos tira para fora, nós abandonamos a tenda, dizemos não a esse falso pastorado da nossa vida. Então o Senhor começa a nos revelar o que não víamos antes. Por isso que os abençoados se manifestam nos comentários deste canal falando isso. E aí, a partir desse ponto, o Senhor começa a desenvolver o seu apostolado em nossas vidas. E esse apostolado não é nenhum apóstolo homem, é o próprio Senhor que vai nos revelando aos poucos. Amados, no começo do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo, né, ele também foi assim, ele foi crescendo aos poucos. Ele ficou a princípio ali perto dos discípulos de Jesus de Nazaré. E quando ele estava perto dos discípulos de Jesus de Nazaré, pela influência dele, Paulo batizou, Paulo jejuou, Paulo participou da Páscoa judaica, que hoje ganhou uma roupagem nova, né, no sistema, né? Hoje transformaram a Páscoa em Eucaristia na Igreja Católica Romana e Santa Ceia na filha, né? Nos protestantes evangélicos, gospel. Só que Paulo ficou por um tempo, porque ele estava crescendo. Depois Paulo disse, honro o meu ministério, vou aos gentios. Eu não fui chamado para batizar. Tá aí, Paulo fala sobre isso, só procurar.
Depois, lá em Gálatas, ele afirma que quando estava com os discípulos, estes não acrescentaram nada à vida dele. Por quê? Porque aquilo que os discípulos de Jesus de Nazaré fazia era o que Paulo fazia no judaísmo. Por isso Paulo não viu diferença. Nada me acrescentado. Está lá em Gálatas também. E hoje, essa igreja aí está sentada onde? No evangelho de Pedro, no evangelho de Tiago, no evangelho de João, no evangelho de Lucas. Que não é evangelho. E aquele evangelho que Jesus deu aos discípulos, da circuncisão, teve um período que durou até o ano 70, ali quando foi derrubado o templo. Eles subverteram o entendimento quando Jesus disse, conversando com Pedro, disse que ele era a pedra. Jesus estava indicando que ele era a pedra. Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 18. Sendo que pegaram Pedro e ungiram como o primeiro papa. É ou não é? A história diz isso. E assim seguiu essa falsidade até os dias de hoje. E eles usam um versículo em Hebreus, eu vou mostrar para vocês, onde Paulo diz que deveria respeitar aqueles que levavam suas cartas. Vamos ver, onde eles adoram colocar as pessoas submissas a eles? Vamos ver. Hebreus capítulo 13, versículo 17, tá? Eu vou ler esse capítulo em duas versões. Primeiro eu vou ler na versão da Bíblia de Jerusalém, uma excelente Bíblia, tá? Porque o codex do qual foi tirado é um dos codex mais respeitados por aqueles que estudam. Mas vamos lá. E diz assim, ó: lembrai-vos de vossos guias. Em algumas versões que eu vou mostrar para você, né? Para tentar contextualizar os tempos que vivemos, né? Que é errado, diga-se de passagem. Porque nós não podemos pegar a Bíblia ou pegar parte dela, descontextualizar e aplicar nos dias de hoje como uma regra. Não podemos fazer isso, temos que entender. É errado. E ali tirou a palavra guia e colocou pastor. Eu vou mostrar aí na versão João Ferreira de Almeida. Eles colocaram pastor. Lembrai-vos de vossos guias, sede submissos e obedeceis aos que vos guiam. Aí vem essa parte aí, né? Entre parênteses, né? Sede submissos e obedeceis ao que vos guiam, pois eles velam por vossas almas e delas devem dar conta. Então, o que está aí ressaltado, abençoado, entre parênteses, né? Esse texto aí não se encontra nos originais, tá bom? Pelo menos a Bíblia de Jerusalém manteve aí essa alteração. Isso é uma alteração, isso é um complemento, isso é um entendimento de um copista que colocou aí e deixou até os dias de hoje. Então, isso não se encontra. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Então, esse verso é usado por eles, né, os líderes do sistema religioso, que sentaram-se no trono de Deus parecendo ser Deus, por causa lá do erro da interpretação de Mateus 16, 18. Veja o que Paulo diz, amados, em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, disso que eu estou falando, que eles sentaram no trono de Deus parecendo ser Deus. Está aí, ó. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por esta razão, temos que entender o contexto disto que Paulo fala em Hebreus. Tá? E a nossa função é aclarar-te a isto e não te escravizar. Vamos ler de novo Hebreus capítulo 13, versículo 17. Né? E os líderes do sistema religioso adoram, né? E os evangélicos, né? Os evangélicos e católicos, eles adoram esse verso para colocar as pessoas debaixo de seus pés. Vamos ler de novo agora na versão da Jerusalém, que eu já li aqui, mas vamos ler de novo, tá aí, olha. Sede submissos e obedecei aos que vos guiam, pois eles velam vossas almas e delas devem dar conta. Assim eles o farão com alegria e não a gemer, que isso vos seria funesto. Então esse parênteses aí, conforme eu falei, quer dizer o quê? Que foi acrescentado. Ele não se encontra nos manuscritos original. Pelo menos, como eu falei, a versão católica deixou esta informação para nós. Agora veja a versão dos evangélicos, né? Querendo que todos se prostrem para os pastores.
Olha como eles interpretaram essa passagem, a passagem de João Ferreira de Almeida, e vou colocar aí para vocês verem. Tá aí, ó. A mesma passagem, tá aí. Obedecer a vossos pastores. Ué, agora é pastor? E sujeitai-vos a eles. Cadê o parênteses? Porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Olha aí, abençoado, colocar isso aí. E nem informaram para você, né? Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amados, vamos contextualizar vocês sobre isso, né? Por que Paulo escreveu isso, né? Nessa época em que Paulo escreveu essa passagem, Paulo era a única referência do evangelho que ele mesmo pregava. Ou seja, Paulo não tinha, por exemplo, 2 Tessalonicenses. Paulo não tinha, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Não tinha. Paulo era a própria referência. Então, para poder orientar as comunidades onde ele pregava o evangelho, né? Porque era assim antigamente, abençoado. Paulo ia a uma cidade, e ali ele pregava o evangelho. Então, ali dentre aquelas pessoas que ouviam Paulo, existia aqueles que eram aclarados na hora pelo evangelho da graça. E ali então formavam-se grupos de cristãos. E Paulo o que fazia? Prosseguia sua viagem. Então Paulo ia pregando dentro das comunidades e iam surgindo, né, aqueles que se alegravam com a mensagem de Paulo. Se Paulo vivesse nos dias de hoje, né, abençoado, ele pegaria um avião e em pouco tempo estaria do outro lado do mundo. E ainda tinha internet, só que Paulo não tinha isso. Então o que Paulo fazia? Passava nas comunidades e depois enviava cartas. E essas cartas tinham que ir para a mão de alguém, certo? Então essas cartas iam para a mão do que a Bíblia diz ali, né, que nós lemos em Hebreus 13, versículo 17, ia para a mão dessas pessoas que Paulo tinha em confiança, que eram guias. Ou mesmo pastores, ou se preferir, padres, não tem problema não, tá? E estes homens levavam as cartas de Paulo, as cartas de recomendações do próprio Paulo. Então, nas cartas, Paulo dizia: recebei os vossos guias e obedecei a eles. Obedecem a eles. Por quê? Porque eles têm instrução minha. Então, Paulo escrevia isso. E aí, entregava a carta, que era referente à questão de ensinamento de Paulo, e a carta que ia na mão do guia. Ele entregava também na mão daquela liderança que havia naquela comunidade, ou os irmãos mais eminentes, né, os irmãos mais participativos. Então, amados, tudo era muito precário. Então fazia-se a necessidade disto. Paulo não gravava um vídeo, né, falava: receba o André aí, porque o André tem recomendações minhas. Paulo não tinha como fazer isso, então ele mandava carta. Então, ao ler essa recomendação de Paulo, abriam-se as portas para aquele guia, para aquele abençoado que vinha da parte de Paulo, e ali pudesse levar as orientações que Paulo escreveu em sua carta. Por isso que Paulo disse, né, obedecer a eles, e nada mais que isso. Naqueles dias eram assim. Vamos ler de novo, abençoado, agora com a mente esclarecida, como é que muda o entendimento? Vamos lá ler. Obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Aí essa parte aí você sabe que não existe. Porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Por quê? Porque se eles rejeitassem aquela orientação do guia, né, eles iriam ficar sem orientação e não iria ser útil para eles aquela carta. Eles iriam duvidar. Então era isso que estava acontecendo, abençoado. Agora, segundo ponto a se destacar nessa mensagem, né, nessa palavra, né, desse versículo, é essa descarada desses líderes. Eles acrescentaram essa passagem aí, essa parte abençoada, que não tem no manuscrito original. Agora, esse pensamento fora do contexto é o que eles usam hoje contra a vida dessas pessoas. Quando eles querem escravizar, eles usam esse versículo. Olha, tem que obedecer, porque eu vou velar pela sua alma. Vai nada, mentira! Isso é ou não é uma tirania? Claro que é. Vocês entenderam, então, Paulo não estava mandando hoje, no ano de 2021, reverenciar alguém, porque esse alguém vela pela alma de alguém.
Porque hoje é o Senhor Jesus, Cristo ressuscitado, que é o dono da igreja, que é o pastor da igreja, que é o padre da igreja. Esse sim vela pela nossa alma. Hoje não é mais assim. Mas muitos sequer sabem que a Bíblia é dividida em partes. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Muita gente não sabe isso. Imagina entender esse verso aí que eu acabei de ler. Eles estão lá dentro da tenda pastoral, da tenda dos padres. Tem que fazer o que o seu mestre mandar. Por isso que muita gente, quando ouve essa palavra, eu vejo isso através dos relatos, eles falam assim, André, eu comecei a pregar esse evangelho dentro da minha igreja. Eu fico quieto, né? Porque eu sei que vai ter problema. E aí, depois de 2 meses, irmão, fala comigo, né? Irmão fala comigo. Irmão, olha, eu tive que sair porque o pastor me expulsou. Por quê, irmão? Porque eu preguei esse evangelho. Eles não aguentam, abençoado. Não aguenta. Quando nós abrimos a boca, nós desferimos o sopro do Espírito. E estas coisas, sem entendimento, foi tomando forma ao longo de 2000 anos. E hoje você e sua família vai para dentro de uma tenda dessa aí. Sem conhecimento, sem nada. Receber um evangelho falso vindo de homens arrogantes e prepotentes, porque são isso que eles são. E você crê que estes homens velam por sua alma, olha só. Eles velam por todos, sim, eles velam por todos os seus bens materiais. Isso eles velam. Só não velam a sua alma. Porque eles nem têm condições de fazer isso. Então, meu querido irmão, hoje você tem o evangelho do reino aí nas tuas mãos, está escrito. Está tudo escrito. Hoje não há necessidade de termos guias para dizer o que devemos ou não fazer. Por isso que tu vai à igreja aí e vê os maiores absurdos. Por isso que você vê. É esse senso que Deus quer te dar. Aí você está nesse lugar aí você vai lá botar o seu pastor lá, o seu padre contra a parede, você vai ouvir o quê? Ô irmão, aqui quem manda sou eu. Aqui tem que andar de blusa marrom. Aí todo mundo vai vestir marrom. Não, aqui ninguém trabalha no sábado. Aí todo mundo vai perder o emprego. Porque a maioria das empresas hoje tem expediente aos sábados, não é verdade? Aí depois vai ficar por aí passando por necessidade. Amados, agora para terminar. Eu não preciso entrar em detalhes sobre o que essa igreja aí já praticou na Terra por 2000 anos. Não preciso. Eu acho que todos vocês já têm mais ou menos o entendimento, tá? Agora, tem um livro muito bom chamado Inquisição, o lado sombrio da igreja. Depois eu vou deixar também aí na descrição o título do livro. Aí os abençoados fazem uma consulta na internet, né? Eu vi em alguns sites aí por um valor, mas os abençoados sabem. Quem quiser fazer um investimento nesse livro, não é meu, tá bom, abençoado? Quem dera que fosse meu. Os abençoados também é importante isso aí. Faça esse investimento, quem pode, tá? Aí tem um conhecimento bom que vai mostrar um pouco da história dessa falsa igreja que está aí na Terra há 2000 anos, tá bom? O nome do livro é Inquisição, o lado sombrio da igreja. Um livro muito bom. Eu também tenho um documento em PDF, tá, que mostra um pouco do resumo da história dessa igreja para vocês conhecerem melhor. Eu vou estar disponibilizando um acesso para vocês baixarem em PDF. Depois, se quem quiser imprimir, pode imprimir. O tema é o lado obscuro da igreja. Abençoado, eu vou deixar para vocês no link aí embaixo esse documento em PDF para vocês baixarem aí, tá legal? Para vocês entenderem. Eu também estou preparando 3 vídeos, tá? Que eu vou colocar no reservado, ou seja, só terão acesso os abençoados que realmente abraçaram o evangelho do reino. Porque estes vídeos serão vistos por senhas, tá bom, abençoado? São histórias terríveis. A história desse pessoal é cruel. Agora eles ficam aí, ó, arrotando santidade. Mas eles eram e que promoviam as matanças, a indiferença, a pobreza, promoviam todos os tipos de orgias lá no Vaticano. Eles pregam que são da família, são nada, é tudo sepulcro caiado. Tem gente boa, amados, tem gente boa lá, tá? Claro que tem. Tem gente fiel lá na falsa igreja, claro que tem.
Estes estão lá gemendo. E aí, quando ouve uma palavra igual a nossa, não pensam duas vezes. Sai para fora da tenda. Igual eu e você. Agora, aqueles que ouvem a voz do Senhor chamando para fora, sai, veja o que ele vê. Aí vamos voltar lá em Gênesis capítulo 15 para encerrar a mensagem. Gênesis capítulo 15, versículo 5. De novo, vamos ler. Então o levou fora ao André. Então o levou fora ao Jonas. Então o levou fora a Simone. Então o levou fora a Maria e a todos os abençoados que hoje estão reinando em vida. Deus levou para fora e disse o quê? Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua descendência. E aqui eu posso trocar, isso é a tua bênção. E o que fez Abraão? E o que fez você? Ele creu, igual a mim e a você. E no verso 6, diz, e creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. O que, amado, isso foi te imputado, não por você mesmo, não pela sua vontade, porque no reino, ninguém chega no reino batendo na porta. No reino, quem te traz é o dom que Deus mesmo colocou em você, o dom da fé, de crer naquilo que está escrito. Não é crer no André Pimentel, é crer no que está escrito, porque todos aqui, além de ouvirem a mensagem, vão lá procurar e conferir se isso está mesmo dentro da palavra. Agora, esse sacerdócio da falsa igreja é falso, porque este tipo de sacerdócio, mano, existia, tá? Aqueles que mandavam nas pessoas, né? Tanto que tem passagens na lei, que dizia que as crianças rebeldes, se continuassem rebeldes, tinham que levar elas para fora do muro e apedrejá-las à morte. Quem fazia isso era o sacerdote. Então essas pessoas, eles levavam as crianças aos sacerdotes para perguntarem. Então existia, só que existia na lei de Moisés. Antes do nosso pastor verdadeiro vir, antes do nosso sacerdote vir, o sumo, né? Antigamente os sacerdotes eram responsáveis por toda a casa do Senhor. Hoje não é assim. Amados, eu vou deixar para vocês este versículo e eu quero que você procure e você mesmo chegue a esse entendimento. Os versículos que eu vou colocar aí informam que este tipo de liderança que a falsa igreja instituiu é falso, porque foi substituído pelo sacerdócio eterno em nossas mentes. Tá, eu vou botar para vocês as passagens. Tá aí. Hebreus 4:14. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Hebreus capítulo 9, versículo 1. É claro que existe mais versículos, mas esses 3 aí basta. Mas se você quiser buscar aí, busca e fique à vontade. Então isto foi abolido, amados. Hoje, um padre, um pastor, ele não pode tomar conta da sua vida, ele não pode determinar o que você deve ou não fazer, ele não pode traçar diretrizes e dizer que isso é pecado, que isso não é pecado. Isso é antibíblico. Isso acabou. Hoje o sumo sacerdote é Cristo. Amado pastor, ou padre, como preferirem, né? Não é cargo, é um dom para ensino. Um dom que te ensina. Um dom que te eleva, que é o próprio Deus. E nisso não há dúvidas. Bom, meus amados irmãos, o tempo já foi embora. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Se vocês não entenderam, está muito claro, né? Voltem lá e vejam de novo, porque eu sei que essa mensagem vai ajudar a muita gente. Graça e paz aí, e até a próxima mensagem.